Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Campos, sou professor de Educação Física e hoje vamos falar de um assunto extremamente importante para as pessoas e para o ambiente. Qual é o assunto? Como praticar exercícios físicos com segurança no trânsito. O Dia do Trânsito é comemorado no Brasil no dia 25 de setembro, mesma data em que se promulgou, por meio da Lei número 9.503, o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, no ano de 1997. Também se costuma organizar a Semana Nacional do Trânsito, a fim de melhor conscientizar os motoristas e os pedestres. O trânsito refere-se à circulação de pessoas, animais e veículos em vias públicas ou privadas, com o objetivo de obter um deslocamento ou transporte de uma determinada carga, de forma que o carregamento e o descarregamento dessa carga também são partes integrantes do que se entende por trânsito. A criação do Dia Nacional do Trânsito ocorreu a partir da criação do Código Nacional do Trânsito em 1997. O objetivo era estabelecer uma campanha intensificada de conscientização das pessoas sobre o seu comportamento utilizando veículos ou agindo como pedestres. Geralmente, essa campanha é desenvolvida na Semana Nacional de Conscientização no Trânsito. No Brasil, as estatísticas referentes aos acidentes de trânsito são alarmantes. Dados recentes divulgados pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, referentes ao ano de 2013, asseguram que morreram mais pessoas nesse tipo de acidente do que, por exemplo, de câncer. A maioria desses acidentes está relacionada com infrações cometidas pelos motoristas e até pelos pedestres, dentre as quais destacam-se o uso do celular com o veículo em movimento, dirigir alcoolizado, excedência de velocidade, a não utilização correta da sinalização do carro, seta, luz de alerta, faróis, etc. A não tomada de distância segura em relação ao veículo da frente, algo comum nas rodovias. Falta de manutenção técnica do veículo, motor, combustível, óleo, freios, pneus e demais equipamentos e acessórios do carro. A não utilização do cinto de segurança e outros itens de segurança. O desrespeito ou o desconhecimento da sinalização do trânsito. E o desrespeito ou desconhecimento das leis de trânsito. Como praticar exercícios físicos com segurança no trânsito? Bem, saber se a prática de exercícios físicos no meio do trânsito diminui os danos causados pela poluição aos meus pulmões ainda é controverso. O que a ciência pode dizer é que as partículas de carvão oriundas da emissão veicular dos carros, dos ônibus, caminhões, motos, etc., são associados a um risco para a saúde e que quando o indivíduo faz exercício, ele precisa respirar mais, permitindo que uma carga maior desse material nocivo à saúde chegue aos pulmões.
Seja qual for o impacto aos pulmões, é melhor se prevenir. Portanto, uma saída seria optar por se exercitar em áreas verdes, com o menor trânsito de veículos possível, ou em locais fechados. E nem precisa ir muito longe. Afastar-se cerca de 50 metros do local de grande tráfego de carros já diminui a exposição às partículas de poluição. Além disso, é bom evitar os horários de pico, também quando o trânsito fica pior, assim como a quantidade de gases emitidos. Com a grande circulação de carros e motocicletas, pedestres precisam ficar atentos aos deveres que devem ser respeitados na hora de atravessar as ruas. A maioria dos pedestres reclama que os motoristas não respeitam as faixas de trânsito espalhadas pelas ruas das cidades. Porém, os pedestres também possuem direitos e deveres que devem ser seguidos no trânsito. É assegurada aos pedestres a utilização de passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres deve ser feita pelas bordas da pista. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização de semáforo. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem dos veículos. Os pedestres eles devem olhar para os dois lados antes de atravessar uma via. Eles também devem aguardar a passagem do veículo ou que ele pare. Os pedestres devem atravessar sempre em linha reta, pisando firme, sem correr. Devem também olhar atentamente para os dois lados ao descer de um carro ou de um ônibus e esperar sempre que o veículo saia para então atravessar a via. E por último, devem também os pedestres atravessar sempre andando na faixa de pedestres. Hoje em dia, muito ouvimos falar sobre a importância das bicicletas no transporte urbano por ser uma opção mais sustentável e saudável para o caos no trânsito, especialmente nas grandes metrópoles. Como em nosso país, as ciclovias começaram a ser implantadas recentemente, são muitas as pessoas que possuem dúvidas ainda a seu respeito. Entenda um pouco mais sobre esse assunto e confira quais são os direitos e os deveres dos ciclistas no trânsito. Os ciclistas possuem diversos direitos que precisam ser conhecidos e respeitados. O item mais básico é saber que as bicicletas têm prioridade sobre veículos maiores e que possuem motor. Ou seja, o motorista deve sempre que possível conceder a passagem. Os carros devem também reduzir a velocidade quando ultrapassam os ciclistas e manter uma distância mínima de 1,5 metros. Outra coisa importante de saber é que a lei de diversos municípios estabelece que o poder público tem a obrigação de criar espaços destinados para o estacionamento de bicicletas em locais com grandes índices de circulação de pessoas. A legislação
prevê alguns deveres essenciais para os ciclistas, a fim de uma boa convivência no trânsito. O uso de capacete não é obrigatório, mas é recomendado e de fundamental importância para a preservação da vida. Da mesma forma, o uso das cotoveleiras e das joelheiras. Os equipamentos de segurança obrigatórios previstos em legislação são campainha, sinalização noturna e espelho retrovisor do lado esquerdo. Quando não existir faixa exclusiva ou ciclovia, a circulação precisa ser feita no sentido dos carros pelas laterais das ruas. A lei assegura que o ciclista, quando desmontado e empurrando a sua bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. A circulação em calçadas só pode ser feita com autorização e sinalização do poder público, bem como é proibido conduzir passageiros fora do assento especial destinado a esse fim. Demonstrações de manobras radicais são proibidas ao condutor, que deve segurar o guidão sempre com as duas mãos e não transportar carga que seja incompatível com esse tipo de veículo. É possível praticar exercícios físicos seguindo as regras de trânsito, a fim de manter a segurança na caminhada, na corrida, no ciclismo, dentre outras formas de exercitar pelas ruas e avenidas da cidade. Se todos tiverem consciência e obediência às regras de trânsito, é possível, sim, trafegar de forma segura. No geral, as regras são claras e se estendem a todos. Grandes veículos devem cuidar dos mais frágeis, priorizando os pedestres. Como você pode perceber, para ganhar as ruas é necessário mais do que saber caminhar, pedalar, pilotar ou dirigir. Exige do pedestre, ciclista, motociclista e motorista atitudes condizentes aos seus direitos e deveres. Atenção, gentileza e muita paciência, pois é assim que você contribuirá para um futuro onde as boas práticas farão das ruas um lugar melhor para se trafegar e viver. Antes de terminarmos a nossa aula de hoje, vamos para uma aulinha prática, né? Uma musiquinha e uma dancinha sobre o trânsito, para melhorar o nosso aprendizado, para fixar na cabeça tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que foi aprendido por vocês, ok? Então vamos dançar um pouquinho e depois nós terminamos nossa aula. Sinal vermelho, pare, amarelo, atenção. Sinal verde, siga em frente, não ande na contramão. Sinal vermelho, pare, amarelo, atenção. Sinal verde, siga em frente, não ande na contramão. Olha pra direita, olha pra esquerda, antes de atravessar a rua. Observe bem as placas, elas vão te ajudar. O trânsito assim vai melhorar. Sinal vermelho, pare, amarelo, atenção. Sinal verde, siga em frente, não ande na contramão. Sinal vermelho, pare, amarelo, atenção. Sinal verde, siga em frente, não ande na contramão. Olha pra direita, olhe pra esquerda, antes de atravessar a rua. Observe bem as placas,
elas vão te ajudar. O trânsito assim vai melhorar. Olha pra direita, olha pra esquerda, antes de atravessar a rua. Observe bem as placas, elas vão te ajudar. O trânsito assim vai melhorar. O trânsito assim vai melhorar. Ao sair de casa, tome muito cuidado. Ande pela calçada, não no meio da rua. Preste atenção aos carros, motos e bicicletas. Cada um deve ocupar o seu lugar. Olhe de um lado, olhe do outro, e só atravesse na faixa de pedestre. Olhe de um lado, olhe do outro, e só atravesse na faixa de pedestre. Quando você for atravessar uma rua, fique bem ligado e sem distração. Se o bonequinho verde estiver aceso, este é o sinal, você pode atravessar. Olhe de um lado, olhe do outro, e só atravesse na faixa de pedestre. Olhe de um lado, olhe do outro, e só atravesse na faixa de pedestre. Se não tiver o sinal pra você passar, preste muita atenção à explicação. Verde para carros e motos você deve esperar. Vermelho para eles você pode atravessar. Olhe de um lado, olhe do outro, e só atravesse na faixa de pedestre. Olhe de um lado, olhe do outro, e só atravesse na faixa de pedestre. Calma aí, motorista, respeite a faixa. Crianças, só atravessem na faixa. Muito bem, pessoal, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre o trânsito, sobre as leis, sobre as regras do trânsito, sobre como praticar exercícios físicos com segurança no trânsito. É caminhando, é pedalando, é correndo. Então não deixe de praticar. É só aprender mais sobre as regrinhas do trânsito para praticarmos com segurança. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação na aula de hoje. Deus abençoe você e sua família. Se inscreva em meu canal no YouTube se você ainda não se inscreveu. Bruno Campos de Castro. Se inscreva lá, curtam, visualize, compartilhe todas as videoaulas, todos os vídeos que foram criados para você, por você e para você, feitos com o maior carinho. Deus abençoe a sua vida e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!